Ótimo sábado a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Nessa bela manhã de sábado, 25 de abril de 2026, apresentaremos mais uma dose diária de amor, esperança e caridade. Mostraremos mais uma lição contida no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 24 a 30, intitulado A Vida Eterna. Assim, inicia o apóstolo João. Disse Jesus: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois, da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhes autoridades para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Encerrando a mensagem de Jesus: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Que maravilha, prezados irmãos, estimadas irmãs! Que mensagem Jesus deixa para aquela época e para a posteridade? Interpretando essa passagem do apóstolo João, é possível visualizar a transição espiritual do ser humano e a autoridade divina de Jesus como fonte de vida e justiça, entendendo que salvação não é apenas um evento futuro, mas uma realidade presente para quem crê. O título Filho do Homem simboliza a humanidade perfeita de Jesus e sua identificação, o que o torna o juiz justo por ter vivido a experiência humana. Jesus afirma que não busca a sua própria vontade, mas a do Pai. Isso significa a perfeita harmonia entre a divindade e a ação humana, servindo de modelo para a vida cristã. O apóstolo João interpreta nessa passagem a vida eterna como uma realidade presente, não apenas futura, obtida ao ouvir e crer na palavra de Jesus, o que simboliza a passagem da morte espiritual, constituída da alienação de Deus para a vida verdadeira.
A ressurreição mencionada simboliza a transformação interior e o julgamento é entendido como a aceitação ou a rejeição da luz de Cristo. Dando seguimento, é possível visualizar como Jesus apresenta a morte e a vida em sua passagem. A morte representa o estado de separação de Deus e o pecado. A vida é a comunhão e a libertação. Passar da morte para a vida não é apenas físico, mas a passagem do medo do juízo para a segurança na graça de Deus. Jesus apresenta outra visão desse assunto, prezados irmãos, estimadas irmãs, quando diz: os mortos ouvirão a voz, simbolizando o chamado de Jesus, despertando espiritualmente aqueles que estão mortos em seus delitos e infrações às leis de Deus, chamando-os à conversão com a promessa de ressurreição física futura. A hora que já chegou, indicando que a era da salvação e da nova vida começou com o ministério de Jesus na terra. Não é apenas um evento no final dos tempos. Ressurreição da vida para aqueles que fizeram o bem. Simboliza que creram e foram transformados, resultando em boas obras, fruto da fé, herdando a ressurreição para a vida eterna. Que maravilha, prezados irmãos, estimadas irmãs. Já a ressurreição para aqueles que praticaram o mal representa a rejeição da luz e da palavra do Cristo, resultando na ressurreição para a condenação. Jesus, o Filho do Homem e juiz, simboliza que a autoridade de julgamento foi delegada por Deus a Jesus, garantindo um julgamento justo, baseados no amor e na verdade, não em condenação arbitrária. Na leitura dessa passagem do apóstolo João, é possível identificar os principais símbolos e significados. Na passagem da morte para a vida, como apresentada, trata da morte espiritual, que simboliza o estado de separação de Deus devido às infrações cometidas das leis de Deus. Não se refere à morte física, mas a uma existência sem propósito divino. Vida eterna representa a comunhão restauradora com o Criador. É descrita pelo apóstolo João como posse atual. Tem a vida eterna, indicando que um novo nascimento ocorre no momento da fé. Ouvir a voz do Filho de Deus, simbolicamente, não é apenas o som físico, mas o reconhecimento espiritual da verdade. Aqueles que ouvem são os que respondem ao chamado de Jesus com obediência e entrega. A ressurreição espiritual refere-se aos mortos que cometeram infrações às leis de Deus, que, ao aceitarem a mensagem de Jesus, ganham vida espiritual agora. A ressurreição física aponta para o evento final, onde todos os seres humanos serão transformados para a vida eterna plena. Que maravilha, prezados irmãos. Repetimos nós por nossa vez. Finalizando, observa-se que a passagem centraliza o poder transformador de Jesus, onde o crer transforma a morte, separação em vida
comunhão agora e garante a ressurreição final. Que maravilha, prezados irmãos, estimadas irmãs. Pensemos nisso. Ótimo sábado a todos. Fé e esperança nos caminhos da vida, todos os dias.